conseguindo se organizar aí para os estudos, lembrem que não é porque estamos em casa que vamos ficar aí só jogadão no sofá, beleza? É importante que tenhamos uma rotina equilibrada, né? Que a gente consiga aí intercalar estudo com atividade de lazer, com atividade física, faz aquela ginástica na sala mesmo, escuta uma música legal, assiste um bom filme, mas não deixe de estudar também. Estamos iniciando aí a nossa terceira semana e nessa semana nós vamos estudar então a área de polígonos regulares, a área do círculo e a área de um setor circular. E já que nós vamos falar de polígonos regulares, é importante lembrar que um polígono ele é regular se ele possui todos os lados com a mesma medida, ou seja, se ele é equilátero e possui todos os seus ângulos internos congruentes, beleza? Então precisa ter essas duas condições aí para ser um polígono regular. Outra coisa que eu quero lembrar com vocês é que todo polígono regular ele é inscritível, ou seja, ele pode ser inscrito em uma circunferência. E é dessa informação que nós vamos partir para tentar chegar ali numa fórmula, então, para calcular a área de qualquer polígono regular. Para iniciar, eu vou fazer a representação aqui de um triângulo equilátero inscrito e de um quadrado, e aí a gente vai conversando então sobre eles. E agora vamos tentar chegar então a uma fórmula para calcular a área tanto do triângulo quanto do quadrado, tá ok? Então vamos lá. Observem o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou unir os vértices desse triângulo, inicialmente, ao centro da circunferência circunscrita aqui a ele, ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos unir esse lado aqui. Vamos unir esse lado aqui e também este lado aqui, ok? Então notem o seguinte, que tanto esse triângulo aqui, quanto esse de baixo, quanto esse aqui do lado, eles são triângulos congruentes, ok? Então todos eles vão ter as mesmas medidas aqui de base, certo? Aqui, esses lados, eles são iguais, porque eles são raios dessa circunferência, beleza? E a altura desse triângulo aqui, ela é o apótema, né? Que a gente estudou lá na última aula. Então, aqui é o apótema desse triângulo, ok? Então, o apótema, ele sai do centro e atinge aqui o lado, né, do polígono, ok? Bom, então é o seguinte, nós temos aqui o apótema como altura, certo? E o lado aqui do triângulo como base. Então como que a gente calcula a área aí de um triângulo? Vamos lembrar lá, vai ser a base, que eu vou chamar aqui de L3, certo? Para usar a mesma notação que a gente vem utilizando. Então, L3 é o lado do triângulo equilátero, que multiplica pela altura, que é o apótema, certo? E tudo isso aí dividido por 2. Então, a área desse triângulo, né, eu vou chamar de A3 aqui, a área do triângulo, vai ser igual ao lado desse triângulo vezes a altura dividido por 2, tá bom? Só que observem o seguinte, que aqui do lado, né, nós também temos o apótema desse triângulo e aqui nós também temos o apótema desse triângulo aqui. Ou seja,
essa altura aqui também vai ser A, e essa altura aqui também vai ser A. Então, o que nós temos aí? Que também essa área aqui vai ser base vezes altura, né? Isso já era imediato, né? Porque nós falamos ali que os triângulos são congruentes, mas só para reforçar. Então, aqui também vai ser L3 vezes A, dividido por 2, e aqui também. Ou seja, a área do triângulo equilátero, certo? Vai ser o seguinte, eu só vou mudar aqui a notação, eu vou chamar de A3 a área do triângulo todo ali, do triângulo laranja, tá bom? Então nós tínhamos ali que a área do triângulo menor, ela era esse L3 vezes o apótema dividido por 2, tá ok? O apótema 3 aqui, né? Vamos chamar de A3. E a área, então, do triângulo laranja aqui, do triângulo maior, vai ser o quê? Então, a área vai ser, vou chamar agora assim de A3, vai ser igual a 3 vezes a área desse triângulo aqui, certo? Então, 3 vezes L3 vezes o A3, que é o apótema, dividido por 2. Ok? Bom, pessoal, então essa aqui seria uma forma da gente calcular então a área de um triângulo equilátero, né? No caso aqui é um triângulo inscrito nessa circunferência, beleza? Então, guardem essa informação aqui, que a gente vai comparar ela, com o resultado que a gente vai obter aqui também no quadrado. Então vamos lá. Vou fazer a mesma ideia. Então a primeira coisa que eu vou fazer é representar aqui o apótema desse quadrado. Deixa eu representar por verde também, para ficar ali com a mesma cor, né? Então aqui vai ser o apótema, então o A4. Aqui eu vou colocar também o A3 e o A3, só para a gente ir diferenciando, né? Então usando a mesma notação que o livro traz. Então L3 é o lado do triângulo equilátero, o A3 o apótema desse triângulo equilátero. O A4 é o apótema aqui do quadrado, e o L4 vai ser então a medida do lado desse quadrado, beleza? Então o que nós vamos fazer? A gente vai utilizar aqui a mesma estratégia que eu utilizei ali com o triângulo equilátero. Ou seja, eu vou construir aqui também triângulos ligando os vértices desse quadrado ao centro aí da circunferência. Então, a mesma ideia que a gente utilizou ali para o triângulo, a gente vai utilizar aqui para o quadrado. Então, observe que esses 4 triângulos aqui, eles são todos congruentes, certo? Já que a base é o lado do quadrado e esses outros 2 lados aqui, eles são os raios da circunferência, tá ok? Então, como que nós faríamos para calcular a área deste quadrado aqui? Então, vamos lá? Então, a área do quadrado ficaria da seguinte maneira. A área desse triângulo aqui, mais a área desse triângulo aqui, mais a área desse aqui, mais a área desse aqui, tá certo? Então, seria a área 4 aqui, a área do quadrado, vai ser igual a 4 vezes a área desse triângulo aqui, que é calculado da seguinte maneira. O lado do quadrado vezes o apótema do quadrado, tudo isso também dividido por 2. Então aqui nós temos a área do quadrado. Pessoal, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção e vejam que interessante essa verificação aqui. Então observe uma coisa, que aqui na área do triângulo nós temos 3 vezes o L3. Mas quem é o 3 vezes o L3? É esse lado aqui, mais esse, mais esse. Ou seja, é o perímetro desse triângulo equilátero aqui, certo? Então nós estamos fazendo o que? Nós estamos dividindo esse perímetro por 2, ok? E lá no quadrado nós vamos ter a mesma coisa. 4 vezes o L4 é o quê?
Esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, ou seja, o perímetro do quadrado. E o que estamos fazendo com esse perímetro? Também estamos dividindo esse perímetro aí por 2, tá ok? Então, em ambos os casos, né, tanto na área do triângulo quanto na área do quadrado, nós estamos fazendo o quê? Multiplicando a metade do perímetro pelo seu apótema. Então, veja, a metade do perímetro do quadrado vezes o apótema do quadrado. A metade do perímetro do triângulo vezes o apótema do triângulo. Só que a metade do perímetro nós chamamos de quê aqui na geometria plana? Nós chamamos de semiperímetro e representamos pela letra P. Então, como o P ele é o semiperímetro, nós podemos escrever aqui a área do triângulo da seguinte maneira, como A3 igual ao semiperímetro, ao P, então estamos chamando a metade do perímetro de semiperímetro e representando pela letra P, vezes o apótema do triângulo, que é o A3, ok? Então aqui a área do triângulo. E a área do quadrado vai ser como? A4 igual ao semiperímetro multiplicado pelo apótema do quadrado. Aí eu só vou colocar aqui o P4, que é o semiperímetro do quadrado, e aqui o P3, que é o semiperímetro do triângulo, tá? Só para manter a mesma notação, ok? Então a área do quadrado é o seu semiperímetro, ou seja, a metade do seu perímetro, multiplicado aí pelo apótema, beleza? E se fosse um polígono regular de n lados, como será que ficaria aí a área desse polígono? Então, na sequência, vamos deduzir aí então qual que seria a fórmula aí que calcula a área de qualquer polígono regular. Bom, pessoal, então representei aqui o que seria um pedacinho aqui de uma circunferência, ok? E aqui eu coloquei alguns lados, então, de um polígono. Vamos imaginar que esse polígono aí, ele tenha n lados, né? Uma quantidade qualquer de lados. Então, a medida do lado desse polígono de n lados vai ser o LN, beleza? Então, só lembrando lá, L3 é quando a gente tem 3 lados, então o triângulo é equilátero. O L4 é do quadrado, então, para um polígono de n lados, nós vamos ter aqui o lado medido LN. Então, a ideia aqui para um polígono de n lados vai ser a mesma, tá? Então, aqui, ó, eu vou ligar aqui os vértices desse polígono ao centro da circunferência, tá? Exatamente como eu fiz lá com o triângulo e como eu fiz lá também com o quadrado, tá ok? Então, a gente vai ligando aqui esses vértices, certo? Então, continuaria ligando os N vértices aí desse polígono ali com o centro da circunferência. Além disso, o que nós podemos fazer ali? Nós podemos traçar ali os apótemas, né? Aqui desse polígono. Então, da mesma forma lá que a gente teve a área do triângulo como base vezes altura, sendo que a altura aqui é o apótema n agora aqui, certo? Dividido por 2, e aí nós fizemos o que? Nós dividimos lá o quadrado em 4 triângulos, nós dividimos aquele triângulo equilátero maior em 3 triângulos. Aqui o que nós vamos fazer? Para um polígono de n lados, nós vamos dividir em n triângulos, ok? Então qual que seria a área aí desse polígono? Então vamos usar a mesma ideia. Se nós temos, quando nós tínhamos 3 lados, ficou 3 vezes a área de cada um dos triângulos, certo? Quando a gente teve ali 4 lados, foram 4 vezes a área ali daquele triângulo. Então, nesse caso, como nós temos n lados, nós teremos a n igual a n vezes o lado desse polígono, o LN, multiplicado pelo seu apótema, o AN, e tudo isso aí dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque LN vezes AN dividido por 2 é a área de cada um aí desses triângulos, tá ok? E aí, só lembrando, o que seria o N vezes LN dividido por 2 aqui, ó? O que seria isso daqui? É o semiperímetro, certo? Desse polígono aqui com N lados. Então, a fórmula aqui para o cálculo da área desse polígono, de um polígono regular, né, com uma quantidade n de lados, vai ser dada por o seu semiperímetro, representado aqui por P, eu vou colocar PN aqui, só para a gente lembrar que é um polígono de n lados, multiplicado pelo seu
apótema, ok? E aí então nós chegamos aí à fórmula para calcular a área de um polígono regular qualquer inscrito em uma circunferência. Então notem que é interessante essa fórmula, que a gente precisa do que apenas? Apenas da medida do lado para calcular o semiperímetro e do apótema desse polígono regular, ok? Pessoal, então vale lembrar que essa dedução, né, da fórmula aí que eu fiz com vocês, vocês encontram também lá na página 69 do livro didático de vocês. E agora, para dar sequência à área do círculo, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com essa mesma ideia aí, né, de dividir então um polígono inscrito em n lados, certo? E calcular ali a sua área a partir ali da relação do lado desse polígono com a medida do seu apótema. E aí, a partir disso, nós vamos deduzir ali de forma bem intuitiva qual é a área do círculo. Olha só, pessoal, então lá na página 71 do livro didático, o que acontece? Eles trazem aqui uma sequência de 4 polígonos, né? Todos eles inscritos em circunferências com o mesmo raio, tá ok? Então, olha, observe só o que acontece, que interessante. Quando a quantidade de lados do polígono vai aumentando, o apótema dele também vai aumentando o seu comprimento. Ó. Então, observem aqui, para um polígono de 6 lados, o tamanho do apótema. Com 7 lados ele já aumenta um pouquinho, com 8 ele aumenta um pouquinho, com 11 ele vai aumentando cada vez mais. E uma outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte, que o perímetro aí desses polígonos, né, ele vai se aproximando cada vez mais também do perímetro da circunferência, ou seja, do comprimento aí da circunferência, beleza? Então, o que vocês acham que vai acontecer aí quando nós tivermos mais lados ainda para esse polígono, conforme a gente vai aumentando aí o lado desse polígono? E aí, o que vocês acham? Quem achou que o perímetro vai se aproximando cada vez mais aí do comprimento da circunferência, acertou. Então vejam aqui esse polígono de 20 lados. Olha como ele já está ficando bem próximo aqui, né, o perímetro dele, do comprimento da circunferência. E além disso, o comprimento do apótema aqui, do A20, né, do apótema desse polígono de 20 lados, ele também já está bem próximo aqui do comprimento do raio da circunferência. Então, o que nós estamos querendo mostrar aqui é o seguinte, que quanto mais lados esse polígono tiver, o perímetro desse polígono ia estar cada vez mais e mais próximo aí do perímetro da circunferência e o seu apótema cada vez mais e mais próximo aí do comprimento do raio da circunferência, né? Mas por que a gente está fazendo todas essas observações? Pelo seguinte, vocês lembram lá como que a gente calcula a área, né, de um polígono de n lados? Claro que lembra, né? A gente acabou de ver isso? Então vamos lá. Então, para calcular essa área, a gente vai multiplicar aqui o P pelo AN. Então, só lembrando quem é quem aqui. Então, a área de um polígono de n lados é igual ao seu semiperímetro, ou seja, o perímetro dividido por 2, vezes o AN, que é o apótema aí, do polígono de n lados, certo? A gente vai fazer o seguinte. Então, lembra ali o que eu falei para vocês. Se a gente tivesse esse n aí tendendo para o infinito, o que ia acontecer? Esse semiperímetro aqui, ele estaria muito próximo da metade do comprimento da circunferência, certo? Então, como o perímetro do polígono de n lados, quando esse n vai para o infinito, está próximo, cada vez mais próximo aí do comprimento da circunferência, nós podemos dizer aqui que o semiperímetro também vai tender aí para metade do comprimento da circunferência, beleza? E o apótema, ele vai tender para o comprimento do raio aí dessa circunferência. Então, nós podemos escrever o seguinte, que a área do círculo, né, vai ser igual. Qual que é o comprimento da circunferência mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Né? O comprimento da circunferência é dado por 2πr, tá ok? E quem é o semiperímetro, então? É o comprimento da metade de uma circunferência. Então, seria 2πr dividido por 2. Então, fazendo as simplificações aí, nós ficamos com πr, certo? Vezes o r. Por que o r aqui? Porque o apótema, quando esse n vai para o infinito, ele tende para o comprimento aqui do raio da circunferência. Aí, fazendo essa multiplicação, π vezes r, nós chegamos aí à conhecida fórmula π vezes o raio elevado ao quadrado. Bom, e assim, então, nós conseguimos deduzir ali que a área do círculo é dada por π vezes r ao quadrado, em que r é o raio aí da circunferência, beleza? E para terminar, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver como que podemos calcular a área de um setor circular, tá ok? Então eu vou representar ali um setor circular e tentar chegar aí também numa fórmula aí, ou numa forma, né, num caminho aí para a gente conseguir então
calcular a área de setores circulares, que nada mais são do que fatias ali de um círculo, tá ok? Então vem comigo. Bom, então nós temos o quê? Que a área do círculo todo, ela vai ser igual a quê? A π vezes r ao quadrado. Só que esse círculo todo que eu estou dizendo aqui, se nós fôssemos pensar no ângulo central dele aqui, quanto que seria? Seria uma volta inteira, né? Seria 360 graus. Então, quando nós temos ali um círculo, nós temos uma volta completa, portanto, 360 graus. Tá ok? E o que nós queremos saber aqui é a área desse setor. Eu vou chamar então de AS, área do setor, tá ok? Que vai estar relacionada com esse ângulo alfa. Então vamos lá. Então a área S vai ser igual a alfa. Então a área do círculo inteiro aqui, o πr ao quadrado, está para a área do setor, assim como 360 graus, que é o ângulo do círculo todo, está para o alfa, que é o ângulo aqui do setor circular, tá ok? Então o que a gente faz agora? A gente vai fazer aqui a multiplicação em cruz aqui, né? E vai chegar no seguinte, que a área do setor vai ser igual a πr ao quadrado vezes alfa. Então, πr ao quadrado vezes alfa. Tudo isso aí dividido por 360 graus. Tá ok? Então, para a gente conseguir ali calcular a área de um setor circular, a gente pode utilizar então essa relação aqui, que a área do setor vai ser igual a πr ao quadrado multiplicado pelo ângulo do setor dividido por 360 graus. Bom, pessoal, então, para ficar mais claro aí como que a gente utiliza essa fórmula para calcular a área de um setor circular, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês. Então vamos supor que nós temos esse setor aqui, cujo ângulo central é 60 graus e o raio é 3, e nós vamos calcular aí então a área desse setor. Então como que ficaria? A área do nosso setor circular vai ser igual a πr ao quadrado, então π vezes o 3 ao quadrado, certo? Vezes o alfa, que é o ângulo aqui central, vezes 60, dividido por 360, ok? Bom, então agora basta a gente resolver essas continhas aqui. Vamos lá? Simplificando aqui primeiro o 60 com o 360, nós ficamos que essa área vai ser 9π, né? Então 3 ao quadrado vezes π é 9π. Simplificando aqui o 60 com o 36, nós ficamos com 1/6, tá ok? E, por fim, agora nós podemos simplificar o 9 com o 6 aqui. Simplificando, dividindo então o 9 por 3 fica 3π, vezes 1 fica 1 mesmo, e o 6 dividido por 3 fica 2. Portanto, a área desse setor circular vai ser o quê? 3π sobre 2 unidades de área. E agora que vocês já sabem calcular a área de polígonos regulares, a área do círculo e a área de um setor circular, eu vou deixar para vocês aí, né, para vocês praticarem durante a semana, as seguintes atividades. As atividades da 1 até a 5, lá da página 70 do livro didático. Ainda no livro didático, as questões de 1 a 6, que estão lá nas páginas 72 e 73. Além disso, vocês podem resolver as questões que faltam da seção Hora do Estudo, lá nas páginas 75 e 76. E, por fim, as questões da 18 até a 30, lá no livro de atividades, que iniciam a partir da página 43. Por hoje é só, encerramos aqui a nossa terceira semana. Não quero ver ninguém reclamando aí que não tem nada para fazer, que está entediado. Vocês têm uma série de exercícios aí para resolver. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau!